Instalação do Arduino no sistema operacional Linux. Eu estou usando nesse momento um Ubuntu versão 14 e estou rodando ele numa VMware Workstation versão 12. Eu fiz diversas instalações do Arduino no Linux e foram desde simples, vamos dizer assim, processos de instalação que funcionaram direitinho, até processos que deram alguns problemas que tiveram que demandaram algumas configurações adicionais, e eu vou estar mostrando nesse vídeo para vocês que devem de repente estar passando pelo mesmo problema se estão aqui, né, assistindo a esse vídeo. Meu nome é André Gustavo Schaefer, sou professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Então, eu tenho nesse momento essa configuração que eu falei para vocês. Em condições normais, né, eu vou plugar, sei que vocês não estão vendo aqui, mas eu vou plugar então uma placa USB, uma placa Arduino na USB desse meu notebook, e aqui dentro do sistema operacional então da máquina virtual, claro, né, no sistema operacional no Ubuntu, eu vou fazer a carga desse programa. Então, aqui no menu Tools, eu estou usando uma versão do Arduino 1.0, né? Deixa eu só confirmar aqui, ó. 1.1.05, tá? Então, se eu tenho um programinha então, que vai piscar aqui o LEDzinho, porta digital número 13, né? Eu vou fazer a carga dele, conferir se a borda está selecionada corretamente. Aqui está. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Teve uma situação em que era necessário mudar, enfim. A serial port, então aqui, uma vez que eu pluguei a USB, nós temos então a montagem, né? Fez um mount lá no barra dev de um TTY USB 0, nesse caso aqui do meu computador, certo? Então ele já, por padrão, até selecionou. E uma vez que isso aqui esteja aparecendo, configurado, né? Deveria ser possível se fazer a compilação, obviamente, compilou, e a carga, inclusive, para a placa. Então ele está fazendo upload, done upload, tudo funcionou direitinho, tá? Então eu estou vendo aqui o meu LEDzinho piscar por meio segundo e não piscar por meio segundo também, né? Aqui no loop, que foi o comando que está configurado. Então, já aconteceu para mim de tudo isso funcionar tranquilamente, tá? Eu vou inserir, até deixa eu ver, eu acho que eu não vou fazer esse processo, eu vou só exibir o vídeo aqui na tela para ficar rápido, para o vídeo ficar um pouquinho mais completo, tá? E não para ficar maior, né? Eu tenho aqui o seguinte, ó, eu resgatei aqui um vídeo em que eu tinha feito um processo de instalação, uma vez que precisei fazer uma apresentação a respeito disso, né? Então, na verdade, eu vou deixar todos os comandos aqui na descrição do vídeo, né? Então aqui eu também estava numa máquina virtual e fiz a apresentação de um processo completo de instalação. Então aqui a gente está usando, como eu falei, né, esse sudo apt-get update e depois a própria instalação do Arduino. Todos vão estar descritos aqui, ó, nesse documento, tá? Então tem um passo a passo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses comandos que estão aqui e de que forma que a gente resolveu muitos dos problemas, tá? Mas o processo de instalação, então ele passa então pela atualização do apt-get, né? E aqui pela instalação do Arduino. Então, já entrando aqui, ó, aquele vídeo ele está mostrando esse comando sendo executado, já terminou, né? Está mostrando esse comando sendo executado. Ele aqui tem um momento em que ele solicita uma confirmação, né? Então a gente confirma com yes. E aí o processo de instalação do Arduino ele termina. Certo? Então aqui eu sugiro então que quando terminar a gente faça a procura então pelo ícone do Arduino dentro do Ubuntu e que execute o programa, tá? Então nesse vídeo aqui eu tinha todo o processo de instalação. Eu vou acelerar ele aqui, ó, para que chegue aqui na parte final. É um pouquinho demorado. Terminou. Aqui terminou a instalação. Eu saio do terminal então com exit.
Ah tá, aqui tem uma parte importante, ó. Como o meu já está instalado, né? Então aqui, ó, uma vez que se clica dentro, que se clica no ícone, vamos colocar aqui de volta, vamos retornar um pouquinho. Ó, foi feita a pesquisa, né, no menu iniciar ali do Ubuntu, filtrando por Arduino, então o ícone da ideia do Arduino aparece aqui. Na primeira vez que a gente entra, o Arduino pergunta, né, esse Arduino Permission Checker aqui, você precisa ser adicionado ao grupo dial-out, tá, para conseguir então carregar, né, os programas para o seu microcontrolador através da porta USB. E aí tem uma situação que ele sugere aqui, né, click add below to be added, para ser adicionado. E aí, em condições normais, na melhor das coisas, a gente clica em add e ele adiciona, tá? Então, só abrindo um parêntese aqui, vamos voltar aqui pro Ubuntu. Como é que eu sei que, por exemplo, que esse processo funcionou? Eu vou abrir o terminal de novo, aqui no Ubuntu agora. Estou logado como usuário André, que foi o usuário através do qual eu fiz a instalação, essa instalação, né? E eu vou fazer assim, ó, groups. Eu vou ver a quais grupos eu pertenço. Então o usuário André pertence ao grupo dial-out, ou seja, esse processo de adição funcionou direitinho. É por isso que nessa versão que eu tenho aqui do Ubuntu, nesse hardware, tudo funcionou da forma mais fácil possível, tá? Eu vou mostrar alguns problemas que podem acontecer. O primeiro deles é que quando a gente clica Add, ele não adiciona o usuário que fez a instalação, que está executando o Arduino, ao grupo dial-out. Esse é um problema que acontece, tá? Então, vejam bem, se isso não foi um problema e se isso funcionou, né, a gente vai ter então, só vou finalizar aqui o vídeo, ó. Deixa eu voltar aqui para o Windows, né, vou finalizar o vídeo, eu vou clicar em Add e ele me adiciona, né, então se isso funcionou, tudo vai funcionar direitinho. Esse vídeo aqui já está terminando. Aqui ele vai solicitar a senha do root, né, para fazer isso, tá? Desculpa, eu acho que não é nem a senha do... não é a senha do root, aqui é a senha do próprio usuário, certo? E, bom, aqui termina, acho que aqui está terminando o vídeo nessa apresentação que eu fiz, era só para mostrar como que ele funciona, né, o processo de instalação. Agora vejam bem, em algumas situações ele não adicionava ao grupo dial-out. Então, nós tínhamos o seguinte, ó. Não, deixa eu mostrar primeiro como essa parte funcionaria. Então, se funcionou direitinho, quando eu clicar em Tools aqui dentro, a Serial Port vai aparecer aqui, ó, já a barra dev TTY USB, a USB na qual a minha placa foi conectada, né? Ela é um device, né, um dispositivo, portanto, lá abaixo de barra dev. E aí, finalmente, então, ele deve permitir o upload. Se funcionou o upload é porque tudo está funcionando. Certo? Então aqui ele deu Done Upload, né? Eu não tenho aqui um monitor serial, poderia até mostrar para vocês, mas eu estou olhando para a minha plaquinha, então ela está, como a gente viu antes, então piscando por meio segundo, tá? Então está tudo funcionando. Agora, se ele não adicionou o usuário em questão ao grupo dial-out, a gente tem alguns problemas que eu vou mostrar para vocês a forma como eu solucionei em diferentes situações. Vamos adiante aqui então, ó, né? Na primeira vez, como eu digo aqui, ó, talvez seja necessário adicionar, né? Ok, clicar em Add. Pronto. Agora eu coloco aqui, ó, talvez seja necessário, né? Então, veja bem, numa situação, curiosamente, eu precisei mudar a configuração de uma placa que era Uno para WATmega 328 no menu Tools Board. Ou, claro, se estivesse usando uma outra placa para uma placa correspondente, né? Então, nesse caso aqui, ó, esse probleminha aqui, essa dica, né, ela pode resolver em alguns casos. É muito difícil dizer porque eu não tenho registro, foi há anos atrás, então eu não tenho registro de exatamente qual era o hardware, qual era a versão do sistema operacional, qual era o sistema operacional, qual era a versão de Linux. Não necessariamente todas eram Ubuntu, né? Então, aqui, ó, nesse caso ali em particular, nós tivemos a board mudada para o Arduino 2009W ou ATmega 328, certo? Isso já resolveu o problema, ele já conseguia carregar,
certo? Então temos duas situações até agora. A primeira em que tudo funcionou direitinho e essa segunda em que foi necessário mudar para essa configuração aqui. Se eu não me engano, essa necessidade aqui foi de um kit que era vendido, aqueles pacotes educacionais, e eles tinham esse processador ATmega 328, e aí não necessariamente uma placa Uno ou Arduino Uno, enfim, mas o processador era um ATmega 328, o microcontrolador, né? Ok? Dando sequência aqui, ó, em outras situações, ó, eu quero fazer uma anotação então nesse meu registro, ó. Nas versões de Ubuntu sob o VMware, sempre foi necessário mudar a permissão de escrita. Na verdade aqui eu teria que atualizar isso aqui, ó, porque nem sempre foi necessário, tá, mudar a permissão de escrita. De repente em testes iniciais lá que eu estava fazendo quando redigi o documento pela primeira vez, isso tenha sido. Mas o que acontece agora? Ó? Muitas vezes, quando a gente pluga, vamos ver isso aqui, ó, definir uma senha de root, ok, como usuário padrão executar no terminal, sudo pes. Bom, aqui é o seguinte, se fosse necessário, né, se esse Linux que vocês estivessem utilizando não tinha senha de root definida, seria necessário através do terminal definir uma senha então para o root para conseguir fazer as alterações que vêm na sequência, tá legal? Então esse comando só é necessário se a senha de root ainda não foi definida, certo? Dá um sudo pes wd root lá no terminal, tá? Mas o que acontecia então? Ó? Isso tudo prepara para que esse comando seja feito na sequência, tá legal? Vou deixar um espacinho aqui, ó, para que esse comando seja feito na sequência. Qual que era o problema aqui? Ó? Vejam vocês que aqui quando eu clico em Tools e peço para ele listar as portas seriais, nesse momento eu tenho a placa conectada, tá? Tanto é que ele carregou. Vocês vejam que a gente tem aqui um dispositivo, por isso um /dev, como eu falei antes, né, montado em /dev /tty USB 0, certo? O Linux e uma herança do Unix, né, ele usa esse conceito de montar, ou seja, quando tu colocava um CD, né, num servidor, num computador Unix, claro, nos processos mais atuais ele faz a montagem automática e ele monta isso na forma de um arquivo do sistema operacional. E aqui esse /dev /tty é como se ele fosse um arquivo do sistema operacional, né? Então, nesse caso aqui a gente não acessa através de uma unidade de disco ou uma unidade USB como aconteceria no Windows, certo? A gente cria através de um arquivo que é montado, então tu acessa um dispositivo, uma USB, né, um CD, seja lá o que for, através de um arquivo que foi montado. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai ir lá no /dev pelo terminal, se eu não me engano meu terminal está aberto aqui, ó. cd /dev. E se eu mandar listar ls-alrt, vamos pegar tty USB asterisco, ó, nós temos somente então o tty USB 0, que é o que está nesse momento montado, que corresponde à minha placa conectada na USB. Veja então que ele pertence ao usuário root do grupo dial-out. Então fica fácil de entender, ó, porque se o usuário, no meu caso é o usuário André, né? Ele pertence ao grupo dial-out, ele tem permissão de escrita na placa, ó. R de leitura, né? E W de escrita, ó. Lembrando que esses primeiros caracteres aqui correspondem ao proprietário, né? Esses três aqui correspondem ao grupo e os três restantes correspondem a outros. Então tem toda aquela configuração do chmod, né? E as configurações que podem ser feitas em cima dos arquivos. É bem importante aí que quem mexa com Linux conheça bem isso daí, tá? No nosso caso, usuário, proprietário, grupo e outros, né? Então nós temos permissão de leitura, como aqui corresponde ao grupo, né? Todo grupo dial-out vai possuir permissão de leitura sobre a TTY USB 0 e escrita, write, né? Read, write. O terceiro parâmetrozinho aqui seria um X, né? O X de execute, né? Um xzinho, para saber se ele possui permissão de executar o arquivo. É um controle de segurança bem interessante que o Linux tem, e o Unix é uma herança do sistema operacional Unix, e nesse aspecto ele dá de 10 a 0, assim, sabe, no Windows. Em vários outros aspectos também, né?
Então, aqui no barra dev nós temos isso aqui. Então, o problema era esse, tá? Como ele não adicionava, em algumas versões, não adicionava o usuário ao grupo dial-out, ele não conseguia escrever na, na, na TTY USB correspondente, certo? Como é que a gente resolvia isso, então? Ó? Se eu pegar... Deixa eu voltar lá para o Windows, onde eu tenho meu documento. Aqui, ó. Então, o que a gente fazia? A gente dava um sudo chmod 666 no barra dev tty acm0 ou a USB correspondente. Então, aí tem várias situações, né? Tu pode aplicar isso a todas as USBs, tem que ver se isso não vai dar um problema para outros dispositivos, tá? No caso aqui, ó, esse ACM0 aqui era como ele mapeava uma porta USB em determinado computador. No meu aqui, como a gente viu, ele está mapeando como TTY USB 0. Então, nesse caso aqui, a gente teria que fazer TTY USB 0. Né? Então, esse comando aqui, ó, sudo chmod, ele mudava as permissões. Vamos colocar aqui, ó. Acho que não vai conseguir colar desse jeito aqui, mas a gente pode digitar mesmo. Sudo chmod 666 TTY USB 0. Vai pedir a senha do usuário André, então. E vamos ver se ele ficou, então... Ó, 666, então, né? RW, RW, RW. E aí, nesse caso, como ele concedia permissão de escrita para o grupo outros, já era possível, então, fazer a carga, né? Nessa situação específica, já era possível fazer a carga, então, do arquivo compilado para dentro do microcontrolador. Certo? Só que aí, para finalizar, tinha algumas situações em que isso funcionava, mas se o computador era reinicializado, o sistema operacional, né, era reinicializado, ele, por alguma razão, ele deixava de funcionar. Então isso era um problema também, né? Principalmente quando não se é proprietário, é um computador público, de uma escola, de seja lá o que for, e aí outras pessoas vão usar, elas não conhecem esse processo e tudo mais, tá? Então, uma solução bem fácil de implementar, nesse caso, é a gente configurar a crontab, que é uma espécie de um agendador de tarefas, né, do Linux, configurar a crontab para ele ficar fazendo isso automático para nós. Ah, mas ficar faz isso de quanto tempo? Ah, eu configurava nesses casos de minuto em minuto. Tá, mas e se a placa USB, essa placa Arduino não está conectada na porta USB? Não tem problema, ele vai tentar fazer isso, como não vai ter nenhuma placa montada, ele vai dar uma mensagem de erro para dentro do sistema mesmo, não fica aparecendo essa mensagem de erro, tá? Tá, mas não dá para fazer isso de 2 em 2 minutos, 5? Dá para fazer também. A única questão era a seguinte, ó, o que acontecia se tu deixasse, por exemplo, de 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos? Quando tu plugava a placa, tu tinha que ficar esperando para que essa coisa automática fosse feita, para que tu pudesse começar a fazer a carga. Então, de 1 em 1 minuto, ele não tira nem um pouco de capacidade de processamento da máquina, não usa recurso nenhum, né? Isso é feito instantaneamente. E aí não precisa ficar esperando muito tempo para poder usar a placa, certo? Até o momento que dê erro lá, tu conecta a placa até que tu vai fazer a carga do programa pela primeira vez. A crontab já executou, né, esse chmod 666 no barra dev tty, no caso aqui desse computador também é USB asterisco, né? Então ele atribui essa permissão 666 para todas as portas USB do computador, permitindo que todos os usuários tenham permissão de gravação, tá? E aí isso fica sendo feito automático e resolve, e aí está resolvido. Então esse foi o último dos tipos de problema que eu enfrentei ao instalar o Arduino no Linux e que foi resolvido dessa maneira, tá? Aqui no caso, ó, eu fiz uma observação, eu sempre gosto de entender o que são as siglas, né? ACM, da forma como ele aparecia antes em alguns sistemas operacionais de alguns computadores, é o nome com o qual é mapeada a conexão USB para o microcontrolador. Tem o significado de Abstract Control Model, né? Nesse meu aqui ele está chamando de USB mesmo, tá? Outra coisa, talvez vocês queiram utilizar o comando ls USB, que lista, né, o que está conectado às portas USB.
Essas Uno chinesa, pelo menos chinesas que eu tenho aqui agora conectadas, tá? Elas são reconhecidas como Kinhen Electronics, não, HL340, tá? Mas vamos fazer isso daqui agora, ó, que é a última coisa que faltou. Então, se mesmo assim, né, não foi possível se manter a permissão 666 no barra dev TTY USB 0 ou USB asterisco, né, seja lá qual for o número, a gente pega então e vai fazer o seguinte, ó, vai lá no barra etc, onde tem a crontab, cd barra etc. Agora vocês teriam que usar um editor de preferência de vocês, tá? Eu, como sou das antigas, conheci e usei muito esse carinha aqui, ó, o VI, certo? Tem uns comandos bem loucos assim para fazer a manipulação, mas ele era extremamente poderoso, tá? Então nós vamos editar a crontab, VI crontab. Só que, se não me engano, eu tô como André e aí eu vou ter que logar como root para fazer isso, tá? Porque é a crontab do sistema, né? Então é a tabela de agendamentos, de escalonamentos, né, do sistema. Então vou entrar como root e vou dar um VI na crontab, lá no barra etc, tá? Então veja que aqui tem algumas coisas que ele mesmo colocou na crontab. O interessante é a gente saber que o primeiro parâmetro é minuto e hora do dia, né? Day of month, dia do mês. Month, ou seja, qual mês que tu quer que execute. Day of week, dia da semana, né? De 0 a 6, enfim, são 7 dias, né? O usuário que vai executar o tal comando e o comando a ser executado. No nosso caso, vejam bem, deixa eu ver se ainda me lembro, ó, ESC O insere uma linha, né, no VI. No nosso caso, a gente vai ter o seguinte, a linha que a gente vai escrever é essa daqui, ó, asterisco, 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 ou seja, 5 asteriscos que correspondem ao quê? Eu quero que isso seja executado todos os minutos, de todas as horas, de todos os dias do mês, de todos os meses e de todos os dias da semana. Então são 5 asteriscos, tá? O usuário que vai executar é o root. Agora a gente podia seguir esse padrão aqui, colocar alinhado, né, indentado, mas eu vou colocar de qualquer jeito. E o comando que vai ser executado, então, é esse comando aqui, ó. chmod 666 barra dev tty usb asterisco. chmod 666 barra dev barra tty usb asterisco. Pronto. Só deixa eu ver se eu fiz certinho. chmod 666 barra dev tty usb asterisco. Tá certinho. Agora o que eu faço? ESC dois pontos write and quit. WQ, né? Eu saio e a crontab tá. Vamos colocar aqui, ó, crontab menos L, se não me engano ele lista a crontab. Não, é crontab menos. Tem alguns editores em que a gente usava crontab menos Z para editar. Não, ele não tá. Alguns comandos do Linux, né, que eu ainda me lembro. Vamos colocar aqui. Não, vamos abortar esse negócio aqui. Ele não aborta. Ah, editou agora aqui, ó. Não, tudo bem. Exit, Ctrl X. Beleza. Vamos colocar aqui, ó, VI crontab pra gente ver de novo. Então, ó, ficou gravado, né? WQ ESC Shift dois pontos quit. Então, beleza. A partir desse momento, o que acontece? Ele já está. Vamos fazer um teste aqui, ó, no barra dev, só pra gente confirmar que isso aqui está funcionando. ls-lrt tty usb asterisco. Então vamos modificar uma permissão aqui, ó, vamos mudar para chmod 600 o tty usb asterisco. Então a gente vai ver que, vejam como está a permissão agora, ó. Eu forcei uma alteração para 600, né? Então vocês vão ver que a crontab automaticamente vai mudar daqui a 1 minuto ou um pouco menos, porque é quando fecha o minuto 00, né? Ela vai mudar automaticamente para, então,
666, que é essa configuração acima que já estava antes, ó. Querem ver, ó? Vamos ver então se ele já fez. Já mudou, ó. Tá? Já mudou o minuto, vejam que ela já fez automaticamente essa mudança para nós. O que faço então, como eu falei para vocês, que outros também possam gravar na porta TTY USB. Isso soluciona o problema. Então, quando não era possível fazer a carga, e era por essa razão, que é um terceiro caso, né? Os 4 casos, incluindo aquele que funciona perfeitamente. Então, nesse caso aqui, ele resolve e sai funcionando, que é uma beleza. Tá ok? Eu acho que eu não esqueci de falar sobre nada, não. Vou deixar disponível então essa lista de comandos aqui na descrição desse vídeo, e acho que era isso. Qualquer coisa podem escrever aí, se eu conseguir ajudar eu ajudo. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.